A liderança no livro dos Atos dos Apóstolos. O nome do apóstolo Pedro aparece 57 vezes no livro dos Atos. Ele recebeu grande destaque até o capítulo 12, depois apenas mais uma referência a ele, que se encontra em capítulo 15, versículo 7. Reconhecemos que ele era um verdadeiro líder na obra de Deus. Há uma tradição muito irreverente que sugere que Pedro se tornou um tipo de porteiro na porta do céu com autoridade para determinar quem entra e quem não entra. O que é que os homens não inventam em sua ignorância da palavra de Deus? O erro provavelmente partiu de uma má interpretação das palavras do Senhor Jesus Cristo dirigida a Pedro em Mateus capítulo 16, versículo 19, e eu te darei as chaves do reino dos céus. A partir de Atos capítulo 2, o reino dos céus entrou numa nova fase com a ascensão do Senhor Jesus Cristo e a descida do Espírito Santo ao mundo. Em Atos capítulo 2, versículos 14 a 36, Pedro usou as chaves para abrir esta nova fase para os judeus, e no capítulo 10, versículos 34 a 48, ele as usou novamente para abri-la para os gentios. Como fez uso das chaves? Através da grande proposta da salvação. Veja Atos capítulo 2, versículo 38 e capítulo 10 e versículo 43. Gente dos dois povos, de bom grado receberam a sua palavra e entraram no reino. Alguns podem alegar que Pedro não tinha condições de tomar a frente devido à sua negação do Senhor Jesus na véspera da crucificação. Não podemos fazer pouco caso daquele lamentável episódio, porque o Senhor Jesus também não o fez. Lemos que na manhã da sua ressurreição, ele marcou um encontro em particular com Pedro, Marcos capítulo 16, versículo 7, e em João capítulo 21, versículos 15 a 20. Teve uma conversa muito séria com ele. O resultado foi sua recuperação e seu encaminhamento para a obra de Deus. Por que Satanás escolheu Pedro para tentá-lo? Lucas capítulo 22, versículo 31. Não aceitamos que Satanás sabe o futuro. Esta é uma prerrogativa divina. Porém, ele podia perceber em Pedro um homem de grande potencial no serviço de Deus e assim queria derrotá-lo. Ouvintes, que querem ser úteis na obra de Deus, devem tomar nota. O inimigo procurará atacá-lo. Lendo a primeira epístola de Pedro, podemos ver que ele aprendeu muito com sua triste experiência. Com certeza, no seu trabalho pastoral, ele não seria tão severo com os errantes e saberia como ajudá-los a se recuperarem. Em Atos capítulo 1, versículo 13, vemos os 120 reunidos no cenáculo e talvez estivessem em dúvida quanto ao próximo passo de determinada resolução. De repente, Pedro se levantou no meio dos discípulos sem qualquer cerimônia e ninguém questionou sua autoridade. O homem era um líder levantado por Deus. Ele tomou a frente e os outros o seguiram, porque estavam convencidos de que ele sabia o que tinha de ser feito. Era necessária a substituição de Judas. Ele lançou mão das Escrituras, que previam a ação de Judas, e encaminhou a substituição. Um líder experiente não apenas conhece a palavra de Deus, ele sabe aplicá-la a um determinado problema. Diante dos acontecimentos singulares do dia de Pentecostes, Pedro novamente soube agir corretamente. Ele pôs-se em pé com os 12, não se colocava acima deles, mas contou com o apoio do grupo. Novamente, aquele grande líder soube servir-se da passagem apropriada para explicar o fenômeno da ocasião e talvez chegasse ao ponto mais alto do seu discurso com suas palavras em Atos capítulo 2, versículo 36. Saiba, pois com certeza toda a casa de Israel, que a esse Jesus a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. No capítulo 8, o Evangelho se estende até Samaria através do trabalho de Filipe,
onde houve grande bênção. Além de o povo prestar atenção ao que Filipe disse, o trabalho era acompanhado de muitos sinais e curas. A igreja em Jerusalém reconheceu a necessidade de ajudar neste novo trabalho e assim lemos no versículo 14: os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Com este versículo se torna claro que Pedro não era chefe, nem da igreja em Jerusalém, nem de qualquer outra igreja. Os apóstolos o enviaram. No capítulo 15, versículo 2, encontramos uma mudança na referência aos líderes da igreja em Jerusalém. Quando lemos dos apóstolos e anciãos, o termo se repete nos versículos 4, 6, 22, 23 e no capítulo 16, versículo 4. Não lemos mais de Pedro no livro dos Atos. É tão bom que nesta altura já surgiram anciãos e eles cooperavam com os apóstolos enquanto estes continuavam disponíveis em Jerusalém. Observamos no capítulo 14, versículo 22, 23, a prática de selecionar anciãos em cada cidade. Fica estabelecido no livro dos Atos que igrejas eram governadas por uma pluralidade de anciãos. A prática de um só homem assumir o comando de uma igreja é desconhecida no Novo Testamento. É evidente que o caso de Diótrefes, na terceira epístola de João, é um grave ato de rebeldia contra a vontade de Deus. Pode surgir uma dúvida quanto ao papel do missionário numa igreja estabelecida, mas ficou evidente que, quando novas igrejas foram estabelecidas, eles continuavam com elas por um tempo, quanto possível. Também observamos o caso da igreja nova em Antioquia, em Atos capítulo 11. Barnabé, um servo influente, partiu para Tarso a buscar Saulo e o conduziu para Antioquia. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. Atos capítulo 11, versículos 25 e 26. No capítulo 13, versículo 1, vemos o grande progresso. Em vez de haver 2 doutores, havia agora 5. E assim Barnabé e Saulo foram chamados para levar a palavra mais adiante. Um missionário que faz parte de uma igreja deve tentar promover a vida espiritual dos membros de uma forma que, dentro de um certo tempo, não mais dependam dele para a realização dos vários trabalhos. Em alguns casos, isto pode demorar pouco mais, pouco menos, mas deve acontecer. O discurso que Paulo fez aos anciãos da igreja em Éfeso, quando os chamou a Mileto, em Atos capítulo 20, versículos 17 a 38, esclarece bem as qualidades, responsabilidades desejáveis nos anciãos e os seus deveres. Logo no versículo 28, ele comenta que o Espírito Santo que constituiu homens para serem bispos ou os que vigiam, a ação do Espírito Santo bem pode coincidir com o desejo do episcopado, 1 Timóteo capítulo 3, versículo 1. Isto não quer dizer que o desejo de ser ancião basta para o homem ocupar o cargo. 1 Timóteo capítulo 3, versículos 1 a 11, apresenta as qualificações necessárias para exercer tal função. Vemos já em Pedro o preparo divino para liderar. O bispo, constituído pelo Espírito Santo, é preparado por Deus e sabe agir na promoção e proteção da vida espiritual da igreja. Ele vem a ser respeitado e obedecido porque sua vida e suas palavras têm peso. Reconhecemos que ele pode errar. Pedro errou e os anciãos de hoje também erram. Com que peso vêm para nós as palavras de Atos capítulo 20, versículo 28? Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus que ele resgatou com seu próprio sangue. Veja o preço alto que a igreja custou para Deus, o sangue do seu Filho.
O que custou tanto para Deus não pode ser tratado com desleixo pelos anciãos, antes exige deles e de todos amor e dedicação. Conforme o versículo 29, é a responsabilidade dos bispos serem prevenidos e prevenir a igreja, tendo em vista os sérios ataques de lobos cruéis. Se isto não bastasse, o versículo 30 vai mais além, e que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atrair os discípulos após si. De uma certa forma, terminamos onde começamos o artigo. Satanás atacou Pedro, e nesta passagem vemos que tanto uma igreja como os anciãos dela podem ser o objeto do ataque de Satanás. Diante de tais ameaças, quanto vale as palavras do versículo 32? Agora, pois, irmãos, encomendo-vos a Deus e a palavra da sua graça, a Ele que é poderoso para vos edificar e dar herança entre os santificados.